Você sabia o tempo todo, Olivia, e escolheu não fazer nada? A voz de Ryan cortava o silêncio da sala. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas eu via algo além disso. Medo. Medo de ser desmascarado. Sim, eu sabia. Sempre soube. E no fundo, acho que foi esse o maior erro da minha vida. Ignorar os sinais, afundar no trabalho para não encarar o que estava bem na minha frente. Mas naquele momento, enquanto eu o encarava, a única coisa que ecoava na minha cabeça era como tudo começou a desmoronar muito antes daquelas palavras serem ditas. Cresci em Chicago, uma cidade dura, implacável, que moldou quem eu sou. As manhãs eram sempre frias. O vento cortante me acompanhava até a escola. E em casa, meu pai, um homem igualmente severo, trabalhava sem parar. Ele era jornalista investigativo, um herói em minha mente. Talvez por isso, segui seus passos. Aos 9 anos, perdi meu pai em uma missão perigosa no Oriente Médio. Ele morreu perseguindo a verdade, e aquela perda nunca deixou de doer. Mas de algum jeito isso me alimentou. Eu queria ser como ele. Eu precisava ser como ele. Aos 35, consegui o que sempre sonhei. Trabalhando como repórter investigativa em Washington, D.C., conquistei uma carreira brilhante, revelando histórias de corrupção política que fizeram manchetes nacionais. Era a minha glória, o topo do mundo. Mas em casa, era o começo do meu fracasso. Ryan, meu marido, e eu nos casamos com grandes expectativas. Ele era charmoso, ambicioso, trabalhava em uma firma de marketing em Chicago. Nos mudamos para D.C. por conta da minha promoção. Ele aceitou de bom grado, mas aos poucos, o brilho de seu entusiasmo se apagou. E talvez eu devesse ter percebido mais cedo. Talvez tudo tenha começado a ruir no exato momento em que nossas rotinas passaram a se entrelaçar com mais distância que proximidade. Nos primeiros anos, fingimos que tudo estava bem. Nos apoiávamos nas conquistas um do outro, trocávamos palavras vazias sobre nossos dias corridos. Mas à medida que os prazos apertavam e eu me jogava de cabeça nas investigações, Ryan se afastava. Tínhamos uma filha, Sofia, e mesmo que a amássemos profundamente, nossas responsabilidades como pais só pareciam aumentar a distância entre nós. Eu me lembro de olhar para ele à noite, dormindo ao meu lado, e me perguntar em que momento deixamos de nos enxergar. Nossas conversas eram superficiais, rotineiras, e mesmo que eu tentasse, o trabalho sempre vinha primeiro. Não porque eu quisesse, mas porque sentia que era o único lugar onde eu realmente pertencia. No fundo, havia uma parte de mim que temia enfrentar a realidade. O vazio que lentamente devorava o que restava de nós dois. E então, um dia, quando eu menos esperava, tudo mudou. Ryan começou a ficar mais distante do que o normal. Ele se tornava evasivo, sempre preso ao telefone, saindo cedo e chegando tarde. Algo estava errado, e eu sabia. Meu instinto jornalístico berrava, mas escolhi ignorar. O que começou como pequenos incômodos logo se transformou em uma sombra constante. Até o dia em que descobri. Era uma terça-feira qualquer, um daqueles dias cinzentos de outono em D.C., em que as folhas caíam em um balé de tons avermelhados pelas calçadas. Eu estava em casa, descansando após uma semana exaustiva de trabalho, quando decidi verificar um e-mail no computador de Ryan. Foi aí que tudo apareceu. E-mails. Mensagens trocadas com uma mulher que eu nunca conheci. Palavras doces, promessas, segredos. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Fiquei olhando para a tela congelada, sem saber como reagir. O que doía mais não era o fato de ele ter me traído. Era que, no fundo, eu sabia o tempo todo. Eu só não queria ver. Mas agora estava ali, claro como o dia. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu não sabia exatamente o que fazer a seguir. Minha vida parecia uma correnteza descontrolada, e pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia como nadar contra ela. Fechei o computador e saí de casa. O vento frio me atingiu o rosto e caminhei pelas ruas sem destino, tentando organizar meus pensamentos. Tudo o que eu havia construído
Meu casamento, minha família, estava desmoronando. E enquanto eu caminhava, uma única certeza crescia dentro de mim. Não havia como voltar atrás. Foi nesse momento, sob o céu cinza de Washington, que percebi que minha vida estava prestes a mudar. O preço que paguei por perseguir a verdade na minha carreira acabou custando a verdade da minha própria vida. Eu andei sem rumo por horas, tentando não pensar, mas a dor latejava em minha mente como um lembrete cruel. Quando finalmente voltei para casa, Ryan já estava lá. Ele estava sentado no sofá, de costas para mim, a televisão ligada em algum programa qualquer. Por um momento pensei em enfrentá-lo, dizer o que eu havia descoberto, jogar tudo na mesa. Mas o que eu poderia realmente dizer? Que ele havia me traído e que eu já sabia? Que em algum nível eu sempre soube? Em vez disso, subi as escadas lentamente, cada passo pesado como chumbo. Entrei no quarto, e a realidade da traição parecia ainda mais opressiva ali, naquele espaço que um dia compartilhamos como marido e mulher. Sentei-me na beirada da cama e deixei o peso da situação cair sobre mim. Tudo estava desmoronando. Não era apenas o fato de Ryan ter se envolvido com outra mulher. Era o vazio que vinha crescendo entre nós há anos, o abismo silencioso que eu insistia em ignorar. Naquela noite, eu mal dormi. O silêncio ao meu lado era ensurdecedor, e as poucas horas de sono que consegui foram perturbadas por sonhos confusos, pesadelos nos quais Ryan estava sempre do outro lado de uma parede intransponível, rindo com alguém que eu não conseguia ver. Quando o amanhecer finalmente chegou, decidi que não podia mais viver assim. Algo precisava mudar. No dia seguinte, no trabalho, minha mente estava em outra dimensão. Sentada à minha mesa na redação, olhava para a tela do computador, mas as palavras não faziam sentido. Uma das editoras me chamou para discutir um artigo recente, mas mal prestei atenção. Tudo o que eu conseguia pensar era naqueles e-mails. Cada frase trocada entre Ryan e a outra mulher, Melissa. O nome dela me queimava por dentro como veneno. Quem era ela? Como eles se conheceram? E, acima de tudo, por quê? Mas antes que eu pudesse afundar de vez nessas perguntas, uma nova missão chegou. Uma grande investigação sobre corrupção política em Washington. Um escândalo que prometia ser uma das maiores histórias da década. Era exatamente o tipo de coisa que costumava me dar vida. No entanto, dessa vez, senti apenas um vazio. A dor da traição estava sempre presente, como uma sombra. Mas o trabalho era o único escape que eu conhecia. Então, decidi mergulhar nele. Quanto mais me envolvesse na investigação, menos teria que encarar a ruína de meu casamento. Foi em uma dessas reuniões de investigação que o conheci. Alex Reeves, advogado de direitos civis, envolvido em alguns dos maiores casos de injustiça social no país. Ele entrou na sala como quem sabe o próprio valor, mas sem a arrogância que eu estava acostumada a ver em homens poderosos. Seus olhos escuros encontraram os meus rapidamente, e por um segundo, senti como se ele pudesse ver através da fachada que eu estava tentando manter. No começo, Alex era apenas mais uma peça no quebra-cabeça da investigação. Ele fornecia informações jurídicas, ajudava a interpretar documentos, mas nada além disso. Ainda assim, havia algo nele que me intrigava. Algo diferente. Durante as reuniões, suas intervenções eram sempre pontuais, e ele parecia entender a profundidade das coisas com uma clareza que eu invejava naquele momento de caos interno. No entanto, enquanto me afundava no trabalho, Melissa começou a fazer sua presença conhecida de formas perturbadoras. Primeiro foram as aparições discretas. Eu a vi de relance saindo do prédio de Ryan uma noite. Tentei convencer a mim mesma de que era coincidência, mas a dúvida corroía. Dias depois, ela apareceu no café que eu costumava frequentar perto do trabalho, sentada sozinha, me encarando com um leve sorriso nos lábios. A ousadia dela me enfurecia, mas ao mesmo tempo me deixava inquieta. Eu sabia que algo estava para acontecer. Não demorou muito para que Melissa cruzasse uma linha. Ela começou a enviar mensagens anônimas
inicialmente inofensivas, insinuando que sabia segredos sobre mim, sobre minha família. Ignorei as primeiras, mas elas se tornaram mais frequentes e ameaçadoras. Minha sanidade começava a se desgastar. Eu tentava focar na investigação com Alex, que se tornava cada vez mais próximo, mais presente. Ele era como uma âncora em meio à tempestade. Alguém que, mesmo sem saber, estava me mantendo de pé. Certa noite, após uma reunião longa e cansativa sobre o caso de corrupção, Alex me convidou para jantar. Relutante, aceitei. Sentamos em um pequeno restaurante italiano que eu não conhecia, longe do barulho da cidade. Foi a primeira vez em semanas que senti um breve alívio, uma pausa na tensão que me cercava. Enquanto conversávamos, percebi que havia nele uma gentileza rara, algo que eu não via há muito tempo. Não falamos sobre Ryan ou Melissa. Naquela noite, falei sobre mim, minha infância, meu pai, meu amor pelo jornalismo, e ele me ouviu. Realmente ouviu. No caminho de volta, passamos pela praça iluminada por luzes amareladas, o vento frio balançando as árvores. Quando Alex me deixou em casa, algo no jeito como ele olhou para mim me fez sentir um calor que eu não sabia que ainda existia em mim. Mas esse momento foi interrompido pelo que encontrei ao abrir a porta. No chão, um envelope simples, sem remetente. Dentro, fotos. De Ryan e Melissa. Juntos. Em público. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para destruir o pouco que ainda restava de normal na minha vida. Senti o desespero me engolir, mas agora, algo dentro de mim começava a se transformar. Não era mais apenas tristeza ou confusão. Era raiva. Melissa estava brincando com a pessoa errada e eu faria questão de lembrá-la disso. Quando abri a porta de casa naquela noite, as fotos de Ryan e Melissa caíram como pedras sobre o meu peito. Era o confronto final que eu vinha adiando, mas sabia que não poderia fugir para sempre. A raiva fervia dentro de mim, uma chama que eu havia alimentado com meses de silêncio, negação e angústia. E agora, tudo explodiria. Ryan chegou mais tarde naquela noite. Ele entrou como sempre fazia, com a chave girando na porta e os passos pesados ecoando no corredor. Eu estava na sala, as fotos espalhadas na mesa de centro como um testemunho irrefutável da nossa ruína. Quando ele me viu, seus olhos passaram rapidamente das fotos para o meu rosto. Sua expressão mudou, mas não foi surpresa o que vi. Foi medo. "Você quer me explicar isso?" Perguntei, minha voz baixa, controlada. Eu já não gritava, já não chorava. Era como se toda a dor tivesse sido substituída por uma calma fria, quase calculada. Ryan hesitou. O silêncio dele me irritava mais do que qualquer confissão poderia. "Olivia." Ele começou, a voz falhando. Eu sinto muito. Não era para ser assim." "Não era para ser assim? O que isso quer dizer, Ryan? Você teve um caso. Por quanto tempo? 1 mês? 2? Anos?" As perguntas saíram em uma torrente, mas no fundo eu sabia que as respostas não importavam mais. O tempo havia sido irrelevante, o estrago estava feito. "Eu errei", ele admitiu, finalmente sentando no sofá em frente a mim, as mãos tremendo levemente. "Foi um erro. Eu estava me sentindo perdido, e ela estava lá." "Ela?" Eu interrompi, sem paciência para as justificativas. "Melissa." Eu pronunciei o nome como se fosse um veneno. A mesma mulher que está me perseguindo, me enviando fotos, me ameaçando no trabalho. Você sabia disso? Sabia o que ela estava fazendo? Ele balançou a cabeça, surpreso. "Não, eu não sabia que ela estava... Olivia, eu juro, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Eu terminei com ela, já faz semanas. Achei que ela fosse embora." A raiva dentro de mim ganhou uma nova forma. Ele não apenas havia me traído, mas agora se fazia de vítima, como se a culpa fosse de Melissa, como se ele fosse apenas uma peça nesse jogo cruel. "Você achou que ela fosse embora?" Repeti, incrédula. "Você se envolveu com essa mulher, destruiu nosso casamento e pensou que ela simplesmente desapareceria? Você tem ideia do que ela está fazendo comigo?"
Ryan abaixou a cabeça, a vergonha finalmente começando a pesar sobre seus ombros. Eu sei que isso foi um erro, Olivia. Eu me perdi no meio de tudo. A pressão, o trabalho, você sempre tão distante. Eu não estou tentando me justificar, mas eu errei. E agora não sei como consertar. Respirei fundo. O que ele dizia era verdade até certo ponto. Eu estava distante. Eu me afundei no trabalho, me distanciei dele e da nossa família. Mas isso não justificava suas ações. Não existe conserto, Ryan. Não mais. Nós dois sabemos que isso acabou há muito tempo. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Eu sabia, no fundo, que nosso casamento já estava morto antes mesmo da traição. O silêncio pairou entre nós por alguns minutos, pesado e denso. Pela primeira vez, eu vi nos olhos de Ryan algo que não tinha visto há muito tempo. Arrependimento genuíno. Mas era tarde demais para arrependimentos. Eu quero o divórcio, anunciei, firme. O impacto dessas palavras pareceu pesar no ar. Ryan não discutiu. Não havia mais nada a ser dito. Ele assentiu lentamente, os olhos cheios de algo que parecia um pedido de desculpas silencioso. Mas eu não estava interessada em absolver ninguém. A essa altura, tudo o que eu queria era libertar-me de um ciclo que me sufocava. Ryan saiu sem dizer mais uma palavra, e o silêncio que ficou para trás não era mais o mesmo. Era um silêncio que vinha com a promessa de liberdade, por mais dolorosa que fosse. Quando fiquei sozinha na sala, me dei conta de que, apesar de tudo, não sentia alívio imediato. Havia uma tristeza imensa ali, uma sensação de perda profunda que eu teria que processar. Não era apenas o fim de um casamento, era o fim de uma parte da minha vida, de uma identidade que eu havia construído por 15 anos. E agora, eu estava sozinha para descobrir o que vinha depois. Subi as escadas, exausta emocionalmente, e olhei para o quarto de Sofia, onde ela dormia tranquilamente. Ela não sabia o que estava acontecendo ainda, mas eu sabia que logo precisaria explicar. Enquanto a olhava, prometi a mim mesma que faria o melhor por ela, por nós. Naquela noite, deitei na cama vazia e encarei o teto, esperando que, de alguma forma, o vazio se transformasse em algo mais. O silêncio da noite que seguiu minha decisão de pedir o divórcio foi apenas o prelúdio para o caos que viria. Eu sabia que minha vida mudaria, mas não estava preparada para a velocidade com que tudo desmoronaria. Acordei dias depois de uma longa reunião de trabalho e me deparei com minha vida estampada nas manchetes dos jornais locais. As fotos de Ryan e Melissa, aquelas que eu havia encontrado na minha sala, agora estavam por toda parte. Alguém, sem dúvida Melissa, havia decidido jogar sujo. A narrativa que ela havia construído era clara. Eu era a esposa indiferente. Uma mulher fria e workaholic que empurrou seu marido para os braços de outra. Jornalista de renome tem casamento destruído por caso extraconjugal. Era o título de uma das matérias. O gosto amargo da traição parecia ainda mais forte agora que o público consumia nossa vida como se fosse entretenimento barato. Eu não sabia se sentia raiva, vergonha ou frustração. O jornalismo, que sempre foi minha paixão, agora se voltava contra mim. Eu me vi por um momento como uma dessas celebridades despedaçadas pelos tabloides. Mas eu não era uma celebridade. Eu era uma jornalista investigativa que havia se tornado parte de um espetáculo perverso. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres, colegas de profissão que até então me respeitavam, queriam uma declaração. No trabalho, as coisas começaram a ficar tensas. Eu sabia que minha reputação estava em risco, mas pior do que isso, minha privacidade havia sido completamente destruída. Tudo que eu havia construído ao longo dos anos, todo o esforço e sacrifício, parecia se dissolver diante de mim. E eu só conseguia pensar em Melissa. Ela havia cumprido sua promessa. Ela havia me destruído. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Ryan, ao menos, não tentou se justificar. Ele parecia tão devastado quanto eu, embora por motivos diferentes. Nossa filha, Sofia, percebeu que algo estava errado.
mas não compreendia completamente a profundidade da situação. Eu tentava protegê-la, manter as coisas o mais normais possível, mas o peso da exposição pública estava sempre presente. Havia dias em que eu evitava sair de casa, temendo os olhares, os cochichos. Era como se o escândalo fosse um véu que me cobria, impossibilitando qualquer tentativa de normalidade. Foi em um desses momentos de desespero que a oferta de uma nova missão surgiu. Eu não esperava por isso, mas no fundo, sabia que precisava de um escape. Um grande jornal internacional me convidou para cobrir uma investigação sobre tráfico humano no leste europeu. Era uma oportunidade que eu sabia que não poderia recusar, não apenas pela importância do tema, mas porque eu precisava me afastar de tudo. Washington se tornara sufocante, e cada esquina, cada restaurante, parecia carregar lembranças dolorosas demais para suportar. Aceitei sem hesitar. Vai me ajudar a pensar com clareza, eu disse a Ryan na noite em que informei que estava indo. E você? Vai conseguir cuidar da Sofia? Ele assentiu em silêncio, seus olhos ainda carregados com o peso da culpa. Eu vou tentar consertar as coisas, Olivia. Não sei se vai ser possível, mas vou cuidar dela, prometo. Eu sabia que, por mais quebrados que estivéssemos, Ryan ainda era um bom pai. E naquele momento, talvez a única coisa que restava de bom entre nós fosse o amor por nossa filha. O aeroporto de Dulles estava cheio naquela manhã fria. Pessoas correndo de um lado para o outro, malas sendo arrastadas, famílias se despedindo. Tudo parecia tão banal e distante. Mas enquanto eu caminhava para o portão de embarque, senti pela primeira vez em semanas uma pequena chama de esperança. Talvez essa missão fosse o que eu precisava para me reconectar comigo mesma. Talvez, ao me afastar do caos, eu pudesse enxergar minha vida com mais clareza. O voo foi longo, mas minha mente não conseguia descansar. Enquanto olhava pela janela do avião, vendo as nuvens se espalharem como um mar branco e infinito, as lembranças das últimas semanas me assombravam. Melissa, com seu sorriso calculado, as ameaças silenciosas, as fotos espalhadas. Ryan, quebrado, incapaz de justificar suas ações. Sofia, perdida entre dois pais que não sabiam mais como ser uma família. E Alex. Pensei em Alex com mais frequência do que gostaria de admitir. Durante as semanas anteriores à minha partida, ele havia se tornado um ponto de apoio inesperado. Não havia romance entre nós, pelo menos não explicitamente. Mas havia algo ali, algo que eu não tinha energia para explorar naquele momento. Suas mensagens eram sempre gentis, perguntando como eu estava, se eu precisava de ajuda. Ele respeitava meu espaço, mas eu sentia sua presença constante, como uma âncora silenciosa. Quando o avião pousou, o peso da missão me atingiu em cheio. O leste europeu estava mergulhado em uma crise humanitária, e o tráfico humano era um problema de proporções épicas. Homens, mulheres, crianças, todos vulneráveis, todos explorados. Eu sabia que essa investigação seria a mais difícil de minha carreira. Mas, de alguma forma, isso me dava um propósito renovado. Eu poderia fazer a diferença. E, ao mesmo tempo, poderia me encontrar novamente, longe das sombras de Washington. Nas semanas seguintes, mergulhei na investigação. Viajei por cidades pequenas e decadentes, entrevistei sobreviventes, me aproximei de autoridades e ONGs que lutavam para expor as redes criminosas. A dor que testemunhei era inimaginável, mas, estranhamente, me deu forças. Cada história que eu ouvia, cada injustiça revelada, me lembrava do porquê escolhi essa carreira. Eu queria ser a voz daqueles que não podiam falar por si mesmos. Enquanto eu escrevia meus relatórios à noite, sozinha em quartos de hotel modestos, comecei a me sentir mais conectada comigo mesma do que havia me sentido em anos. A distância física de minha antiga vida em Washington me deu a clareza que eu tanto buscava. Eu amava meu trabalho, mas havia permitido que ele me consumisse a ponto de perder quem eu era. E agora,
No meio desse caos, eu estava começando a me reconstruir. Os dias passaram rápido e logo a investigação ganhou força. Meu nome voltou a aparecer nas manchetes, dessa vez pelos motivos certos. A reportagem foi um sucesso e o impacto foi imediato. Eu estava de volta ao meu auge profissional e, mais do que isso, me sentia mais forte. Mas mesmo com todo esse sucesso, não pude evitar de pensar em Alex. Ele me mandou uma mensagem na noite em que meu artigo foi publicado, parabenizando-me. "Você sempre foi brilhante", dizia a mensagem. E pela primeira vez, sorri ao ler suas palavras. Talvez, quando voltasse para Washington, eu pudesse começar a lidar com tudo o que havia deixado para trás. Com a missão completa, recebi o prêmio mais desejado da minha carreira, o Pulitzer, por expor a rede de tráfico humano. Foi a consagração de uma vida dedicada à verdade. Mas o que mais me marcou foi o que eu descobri sobre mim mesma. Eu não era apenas uma jornalista, nem apenas uma esposa traída. Eu era Olivia Thompson, uma mulher que havia sobrevivido à destruição de seu casamento e ao caos de uma vida pública devastada. E agora estava pronta para o próximo capítulo, o que quer que ele fosse. Voltar a Washington após a minha grande missão internacional foi uma mistura estranha de alívio e apreensão. Eu sentia o peso de todas as minhas realizações profissionais, mas sabia que, pessoalmente, ainda havia uma tempestade à minha espera. A cidade parecia a mesma, com suas ruas movimentadas e prédios austeros, mas para mim, tudo estava diferente. Eu havia mudado. Algo em mim havia renascido durante o tempo que passei longe, mas ainda assim, havia uma sombra que eu precisava enfrentar. Melissa. Eu soube que algo estava acontecendo antes mesmo de Ryan me ligar. Sua voz era urgente, mas ao mesmo tempo aliviada. "Ela foi presa, Olivia", ele disse sem rodeios. "Melissa, a polícia a prendeu." Sentei-me no sofá, absorvendo aquelas palavras. "Presa? O que aconteceu?" A sensação era de que, de repente, uma enorme pedra havia sido removida do meu peito, mas ainda havia uma ponta de incredulidade. "Alex." Ryan começou hesitante. Ele fez uma investigação própria. Descobriu que Melissa estava envolvida em algo muito maior. Fraudes, chantagem. E você era só uma peça no jogo dela. Eu fechei os olhos por um momento. A presença constante de Alex durante minha ausência agora fazia sentido. Ele havia estado nos bastidores, montando uma defesa silenciosa que, aos poucos, desmantelou Melissa. Por mais que eu quisesse ter sido a responsável por expor as verdades dela, eu sabia que Alex havia feito o que era necessário, e talvez de forma mais eficaz do que eu jamais poderia. Dias depois, sentei-me com ele em um café discreto em Georgetown. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira e uma luz suave que iluminava o ambiente. Quando ele entrou, vi aquele olhar que tanto me tranquilizava. Ele tinha a habilidade de manter a calma em meio ao caos, algo que eu havia perdido há muito tempo. "Então, você derrubou Melissa", eu disse sem rodeios. Havia uma mistura de gratidão e alívio em minha voz. Ele sorriu, mas foi um sorriso discreto, quase modesto. "Eu fiz o que precisava ser feito, Olivia. Ela estava descontrolada e não podia continuar assim. Não era só sobre você ou Ryan. Melissa estava envolvida em uma série de crimes. Ela já tinha feito isso antes, com outras pessoas. Você foi só mais uma vítima." O peso dessas palavras me atingiu com força. Eu havia passado meses me culpando, acreditando que a traição e o caos haviam surgido por causa de falhas em meu casamento, de decisões erradas que tomei. Saber que Melissa tinha feito isso antes, que ela era uma manipuladora, uma predadora, de alguma forma trouxe um pouco de paz. Não era tudo culpa minha. Alex continuou. "Quando você estava fora, eu investiguei mais a fundo. Encontrei registros financeiros falsificados, testemunhas de outras vítimas que ela havia perseguido, chantageado. Ela era perigosa, Olivia. Não era uma simples amante rejeitada. Eu não sabia de nada disso." Eu sussurrei, tentando processar a profundidade da situação. Eu pensei que ela só queria destruir o que restava do meu casamento.
Ela queria, mas também queria mais. Ela sempre quer mais, ele respondeu, com um tom que deixava claro que ele conhecia bem pessoas como Melissa. A polícia prendeu Melissa por fraude e extorsão. E com isso, eles finalmente ligaram os pontos de outros casos antigos. Agora, ela está enfrentando uma lista longa de acusações. Eu respirei fundo, sentindo o alívio se espalhar pelo meu corpo. Melissa não era mais uma ameaça. Pela primeira vez em meses, senti que podia realmente seguir em frente. Obrigada, eu disse, olhando diretamente para ele. Por tudo. Eu nem sabia o quanto você estava envolvido nisso. Você salvou minha vida, de um jeito que nem consigo descrever. Ele balançou a cabeça, como se não quisesse receber os créditos por algo tão grande. Eu fiz porque você merecia. Você passou por muita coisa. Só queria que você tivesse uma chance de reconstruir sua vida sem essa sombra sobre você. Houve um silêncio entre nós, mas não era desconfortável. Era um silêncio de entendimento, de aceitação de tudo o que havia acontecido. Melissa estava fora de cena, e com ela, todas as mentiras e manipulações que quase destruíram minha vida. Mas eu ainda estava ali. Eu ainda era Olivia Thompson, e agora, com a ajuda de Alex, eu estava pronta para recomeçar. Enquanto eu olhava pela janela do café para as ruas de Washington que pareciam tão diferentes agora, me dei conta de que o pior havia passado. A queda de Melissa não era apenas o fim de uma batalha. Era o começo de algo novo. Algo que eu ainda não compreendia completamente, mas que sabia que seria meu. E dessa vez, eu faria tudo do meu jeito. Os meses que se seguiram à prisão de Melissa trouxeram uma calmaria que eu não sentia há anos. Era estranho, quase desconcertante, como se minha vida estivesse finalmente desanuviando após uma tempestade interminável. As manchetes sobre o escândalo público lentamente desapareceram. A curiosidade incessante da mídia, que antes se alimentava da minha dor, agora havia encontrado novos alvos. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre. Livre para recomeçar. Eu me joguei no trabalho, mas dessa vez de forma diferente. O peso que costumava me acompanhar, o fardo de ser perfeita, de carregar o mundo nas costas, parecia mais leve. Minha investigação no leste europeu me trouxe mais reconhecimento do que eu esperava, e novas portas começaram a se abrir. Aceitei uma posição de destaque no jornal, coordenando grandes investigações. Mas, ao mesmo tempo, impus limites. Pela primeira vez, eu não permiti que o trabalho me consumisse. Sofia também começava a se ajustar. Ainda havia resquícios do trauma, é claro, e nossa relação não se curaria de uma hora para outra. Mas estávamos encontrando o nosso caminho. Decidimos fazer terapia juntas, algo que inicialmente parecia desconfortável, mas que logo revelou ser essencial para nos reconectar. Sentadas uma de frente para a outra no consultório, eu finalmente comecei a ouvir a voz de minha filha. Não apenas suas palavras, mas seus sentimentos. O quanto ela havia sofrido enquanto eu, perdida nas complexidades de meu casamento e carreira, não enxergava o que ela realmente precisava. Eu só queria que você estivesse mais presente, mãe. Ela disse certa vez, com lágrimas nos olhos. E aquilo me atingiu como um soco. Tinha sido tão simples e eu não consegui ver. Aos poucos, Sofia e eu estávamos reconstruindo nossa relação. Começamos a sair juntas mais frequentemente, a cozinhar nos finais de semana e a conversar sem a sombra de todos os acontecimentos passados. Eu via uma nova leveza nos olhos dela, algo que não via desde que tudo havia começado a ruir. E isso me dava esperança. Alex, por outro lado, permaneceu uma presença constante. Eu não sabia o que éramos, o que estávamos construindo, mas, ao contrário de antes, eu não tinha pressa para descobrir. Havia uma quietude na forma como ele estava ao meu lado, uma paciência que eu nunca soube que precisava. Começamos a nos ver com mais frequência, saindo para jantares tranquilos ou apenas caminhando pelo bairro. Às vezes, nossas conversas eram sobre coisas simples, outras vezes profundas. Ele me contava sobre os casos em que estava trabalhando,
enquanto eu compartilhava minhas investigações com ele. Eu sentia uma conexão com Alex que era nova, diferente de tudo o que já tinha experimentado. Ele me respeitava de uma forma que ninguém havia feito antes, e isso me permitia ser quem eu realmente era, sem medo ou reservas. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque em um fim de tarde ensolarado, ele se virou para mim e disse sem aviso: "Eu sei que não temos rótulos, mas quero que saiba que estou aqui. O que quer que você decida, eu estou aqui." Sorri. "Eu sei, Alex, e isso é mais do que eu poderia pedir."